na língua, né? Bom dia. Pô, prazer gigante estar falando com todo mundo aqui. Um monte de gente conhecida, né? Bem. Pessoal, vou falar rapidamente agora pela manhã. A gente tem um desafio de fazer uma agenda super corrida, pelo que vocês viram. O meu objetivo é falar um pouquinho. Bom, o Silvio já jogou lá em cima o assunto de API, de atendimento, de revolução digital. Eu vou trazer um pouquinho falando de desafios para você implantar, né, uma estratégia efetiva de API Management dentro das empresas, né, que é o principal foco de quase todo mundo aqui do evento. A notícia boa, né, para os próximos anos é que a gente vai ter muita API. E a notícia ruim é que a gente vai ter muita API. Então, a gente tem que ter uma estratégia boa para conseguir gerenciar tudo isso. Deixa eu só ver onde eu passo. Era para ser fácil. Bom, eu dividia essa agenda, esse papo, em três principais assuntos, né? Como que as APIs se encaixam na transformação digital, nos negócios digitais. Isso o Silvio já falou bastante de qual a importância de ter esses dump pipes, né, de ter esses canais com dados expostos para a revolução da transformação digital. Mas a gente vai descer um pouco falando que existem diferentes perspectivas sobre as quais a gente pode olhar as APIs, né? Diferentes tipos de APIs, ferramentas diferentes que gerenciam e dão acesso ao consumo dessas APIs. Mas na moral da história eu quero falar como que a gente pode implementar o conceito de Full API Management, né? Ou seja, uma gestão completa das APIs que agora fazem parte do coração do negócio digital, né, das empresas. E se não fazem ainda, vão fazer muito em breve, né? A Júlia do Banestes, ela fez uma pergunta, ela está por aqui. Assim, um exemplo do banco se diferenciar é exatamente esse, né? Como ele vai expor a API, como que é fácil ela se plugar nas fintechs ou é difícil ela se plugar nas fintechs? Isso já pode fazer bastante diferença de como o banco vai sobreviver dentro da transformação digital. Então, por mais que pareça um assunto super técnico, é fundamental que a gente tenha conhecimento e maturidade na hora de gerenciar bem essas APIs que vão ficar no coração da estratégia digital. Todo mundo sabe que, a partir de agora, né, a partir de ontem, todo negócio é digital. Mobilidade, analytics. Não se fala em transformação de negócio sem pensar em negócio digital, mas o que eu queria falar é que todo negócio digital ele vai rodar em cima de API. E quando a gente fala de negócio digital, né, de digital business, não é um negócio mais digital, é uma coisa só. Negócio digital é uma coisa só. Isso quer dizer que o negócio ele vai evoluir na velocidade que a tecnologia conseguir dar para ele evoluir, né? Ou seja, o seu negócio digital vai evoluir na velocidade que a sua arquitetura de tecnologia, que o seu stack de tecnologia conseguir suportar a velocidade dessa evolução, né? Porque ele vai estar em cima das APIs. Isso traz às APIs realmente a necessidade de gestão e de velocidade na interação com as APIs, um assunto fundamental. A gente já sabe que as APIs são a cola digital, né, que plugam toda a sua stack de tecnologia nos negócios digitais. Então, nesse buzzword de transformação digital, as APIs elas são os habilitadores para essa transformação. A API que vai dar velocidade e exposição dos seus dados para que novos negócios sejam criados a partir dos seus dados. Vamos tentar trazer isso de maneira mais visual. A gente tem vários negócios digitais, né? O Silvio falou de desfibrilador que vai até o paciente. Isso é um novo business, né? A gente está falando de IoT, né? O Fitbit vai falar sobre isso hoje. A gente está falando de oportunidades de inovação através de hackathon. A gente está falando de reposicionamento de novos produtos dentro das empresas através de APIs, né? CertSign vai falar sobre isso também. A gente vai falar de empresas onde a estratégia digital é baseada em API, né? Que ele vai falar sobre isso logo em seguida. Então, os negócios digitais, e tem um leque muito grande entre esses negócios digitais e o nosso mundo de hoje, né? Que eu tenho aqui meu legado, meus sistemas, eu tenho até uma arquitetura de serviço com alguns serviços no meu barramento. E o principal abismo que a gente tem entre esses dois caras é que enquanto eu estou acostumado a evoluir, a mudar o meu sistema em anos,
a revolução dos negócios digitais, eles mudam em dias. E como que eu faço para manter a evolução e a velocidade da criação desses negócios digitais no ritmo diário, sendo que a minha arquitetura ela demora anos para evoluir? Eu preciso de uma camada que dê agilidade para isso, e veja só. É aí que a gente aposta que se encaixam essas plataformas de APIs, que dão desplug, né, que dão independência para os sistemas legados exporem seus dados e serem transformados e usados de maneira independente pelos negócios digitais. E aí tem mais um desafio, que uma vez que esses negócios digitais existem, o mesmo negócio digital pode participar de várias jornadas, né? As pessoas montam como elas querem usar as soluções. Eu posso estar no meu site de viagens, montando minha viagem lá no TripAdvisor, e eu quero agora reservar um seguro de viagem, eu quero comprar dólar. Poxa, se o meu banco, né, tiver uma moeda e me oferecer a moeda na cotação, na hora que eu estiver comprando um hotel, pode ser que eu compre o dólar na hora que eu estiver fechando o hotel. Essa é uma jornada digital de compra de dólar, que pode ser também quando eu estiver fazendo seguro viagem, que pode ser também quando eu estiver comprando passagem ou quando eu estiver fazendo matrícula na Universidade dos Estados Unidos. Então a gente tem, além do negócio digital de vender moeda online, de oferecer isso, eu posso plugar esse cara em várias jornadas digitais. E o desafio é maior ainda, né, porque a gente tem uma nova camada, que são as experiências digitais altamente conectadas. Enquanto a gente tem a arquitetura evoluindo em anos, as soluções digitais evoluindo em dias, a gente tem uma demanda das jornadas digitais evoluindo em horas. Então fica muito claro o tamanho do desafio que a gente tem para essa camada azul de APIs, de conseguir habilitar todo esse legado de soluções antigas e soluções novas para responder a negócios digitais que evoluem muito rápido e esses negócios digitais estarem prontos para participar de várias jornadas digitais. Ou seja, não basta eu ter uma API, né? Eu tenho que cuidar muito bem dela e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos tentar quebrar aqui o que tem nessa plataforma de API, começando pelos tipos de API que são expostas. Isso vai dar para a gente uma noção de que a ilustração do Lego é legal, mas a gente tem Lego de diferentes tamanhos e Legos que se encaixam em diferentes contextos, né? Nem todo Lego tem 6 pininhos e encaixam no outro, tem Lego que não se encaixa no outro, tem Lego que nem é feito para encaixar um no outro. O Lego que é rodinha, ele tem que ficar debaixo do carro, porque senão o carro não vai funcionar. Então você tem toda uma parte de taxonomia, de organização dessas APIs, que é fundamental. Bom, muito comum a gente ter APIs abertas, né, muito usada para Open Innovation. Essa cultura de Open Banking, por exemplo, de o banco ter API aberta, para que startups e fintechs criam soluções que interajam com esse banco. É aqui que elas se encaixam. Então é aqui que a gente vai ter muita inovação aberta, né? Os hackathons. O Fábio Pagani, que é o presidente da IMA, de Campinas, a Prefeitura de Campinas fez um hackathon um mês atrás, ele vai falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde também. É aqui que se encaixam as Open Web APIs, as APIs que são abertas de fato. Eu tenho as APIs B2B, que são as APIs expostas, mas não necessariamente elas são para serem usadas de maneira inovadora, né? Aqui se encaixam, por exemplo, APIs de marketplace, né? O Kleber falou que hoje os maiores marketplaces do Brasil expõem APIs para que as lojas se pluguem. Marketplaces como Cenova já tem 2.500 ou mais lojistas vendendo só através de API, né? Marketplaces como Netshoes vão usar a mesma estratégia para alcançar até mais lojistas do que isso. Simplesmente através de APIs B2B, ou seja, feitas para parceiro. Se eu não sou um lojista, eu não vou conseguir inovar com aquela API, mas se eu sou um lojista, eu consigo me plugar muito mais rápido. E veja só, além disso, a gente tem usado muito o conceito de APIs internas, que muitas vezes são evoluções naturais do meu legado, de maneira muito mais ágil para ser consumidas, tanto para as minhas APIs expostas ou não. Por exemplo, o Netflix é um case mundial de API. O Netflix ele tem um conjunto de APIs abertas, toda a arquitetura de tecnologia de integração interna do Netflix é baseada em APIs internas, só que ele tem APIs específicas para cada canal, né? Se você tem um dispositivo touch, ele se pluga a uma API touch do Netflix, que tem um comportamento diferente de uma API que é para televisão, por exemplo, onde você só vai passar 10 filmes por vez, então ele tem que ter uma paginação diferente. E essa imagem eu gosto muito porque você começa a perceber que boa parte das APIs internas, elas resolvem inclusive o conceito que a gente chama de SOA Lightweight. Ou seja, eu quero evoluir minha arquitetura de serviço.
Então, a API tem sido usado com o conceito de microserviço, inclusive para eu conseguir tornar a minha arquitetura mais ágil, para eu não precisar depender de grandes mudanças na minha arquitetura de serviço, para criar, inclusive, produtos meus, os meus aplicativos móveis, os meus sistemas de CRM online, a migração para alguma plataforma na nuvem. E, além disso, a gente tem as APIs de produto. Quando eu tenho uma API completamente isolada, isso é muito usado, por exemplo, para o conceito de IoT, que é, eu tenho uma API de quarto de hotel, onde o cara que chega no hotel ele consegue trocar a temperatura e fazer tudo. Isso é uma API de produto, é um produto que o hotel oferece, é completamente desplugada, roda na arquitetura isolada do hotel. Por que eu fiz questão de desenhar esses 4 tipos de APIs? Para deixar claro que quando a gente começa a remexer de fato nesse conceito de API First e API Connective, não é só uma caixinha quadrada que se encaixa em todo lugar. A gente tem APIs específicas para inovação, a gente tem API específicas para integrar com parceiros, eu tenho APIs específicas para os meus produtos de IoT, e eu tenho APIs internas, que nada são mais são do que a evolução natural da minha arquitetura de serviço, trazendo muito mais agilidade, muito mais velocidade. Bom, dito isso, qual que é, então, a melhor solução para eu resolver esse problema de deixar a minha arquitetura tecnológica muito mais rápida para expor serviço, para que a minha evolução natural de anos não interfira na evolução natural de dias no meu negócio digital, e que eu consiga resolver web APIs abertas, APIs para parceiros, inclusive APIs internas. O Forrester fala bastante sobre isso, que existe uma grande diferença entre o API Gateway e o API Management. Porque quando a gente olha para essa imagem, a gente pensa, eu vou colocar um barramento novo, vou colocar uma nova camada de integração de serviço, eu vou colocar um gateway. Então a gente vai descer um pouquinho o nível e falar que o gateway ele é bem... o API Management ele é muito mais que um gateway. O gateway é uma peça fundamental que ele garante que as APIs vão ficar expostas, vão ficar seguras, vão ficar escaláveis. Eu ter API exposta, segura e escalável resolve um problema bem pontual, que é, por exemplo, quando eu tenho as minhas próprias aplicações. Mas se a gente for explodir o conceito e a necessidade para todos aqueles conjuntos de API, eu vou precisar de vários outros componentes. Falando rapidamente sobre eles, eu vou precisar, por exemplo, de um Dev Portal e de um API Analytics. Então, como que os caras que querem desenvolver produtos legais que interagem com o Fitbit vão conseguir entender sobre a API do Fitbit? O Fitbit tem um Dev Portal. Assim como todo mundo, os marketplaces têm Dev Portal, qualquer banco que quiser expor API tem que ter um Dev Portal, a Conductor tem um Dev Portal. Então, assim, qualquer empresa que queira se posicionar como expositora de APIs de fato, ela precisa de portal, de documentação, de self-service, de teste, para que torne mais fácil você usar aquele Lego sem precisar chamar o fabricante do Lego para te ensinar como que usa. API Analytics, para você entender o comportamento de todo esse ecossistema que está usando a sua API. Se um marketplace tem 2.500 lojas vendendo dentro do marketplace através de APIs, é fundamental que você entenda, por exemplo, onde estão os picos de acesso dessas APIs, qual é o comportamento geográfico de acesso dessa API, que tipo de calibragem eu vou ter que fazer para o Black Friday, por exemplo. Então é importante você entender esse comportamento que não vai estar no Gateway, vai estar no Analytics. A gente precisa de definir todo o ciclo de vida dessas APIs, criar as APIs, fazer o design das APIs, enfim. Isso aqui é só uma amostra de como que pensar no full stack de API Management é bem mais relevante ou mais fundamental do que você pensar de maneira simplista e colocar um novo barramento lá dentro. Tem empresas, inclusive, que colocam um outro barramento chamando de API Gateway. Isso só vai trazer uma nova camada de burocracia e um pouco mais de segurança, mas não vai te posicionar como uma empresa de plataforma digital de fato. E aí, isso monta o que a gente chama de componentes fundamentais de uma plataforma de API, do ponto de vista de stack tecnológico. Vou mostrar um pouquinho do uso dela. Então, agora a gente já sabe que eu preciso ter a minha arquitetura, o meu legado, minha arquitetura de serviço, e eu preciso ter soluções, ou conhecimento, ou competência, ou capacidade para conseguir expor com segurança, ter conhecimento, ter engajamento, saber como que eu cuido da comunidade de developers. Mais uma vez, a notícia boa é que a gente tem uma API com várias pessoas usando. E a notícia preocupante é que a gente tem uma API com várias pessoas usando. Então é fundamental que eu consiga ter essa visão de governança, de gerenciamento de fato, e para isso é fundamental.
Abrindo um parêntese, que até agora a gente está montando arquitetura com caixinhas, né? E a gente tem o risco de montar arquitetura com caixinhas. Para quem já trabalhou muito tempo com arquitetura de serviços, sabe disso, né? Que SOA, ela resolveu muito bem o problema da conectividade, né? Que a gente chegava no mundo de espaguete, colocando uma caixinha chamada barramento de serviço. Beleza. Qual que é o problema se você usar esse barramento de serviço sem pensar em design de serviço, organização de serviço, life cycle, service life cycle? Qual que é o problema? É que em algum momento eu vou olhar para esse barramento de serviço e vou ver que está toda a complexidade lá dentro. Então, essa falta de visão, de cuidar da sua API, desde quando você faz o desenho, de você fazer o design, de você pensar na documentação, é a mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui meu API Management Platform, tenho minhas APIs bonitinhas, mas se eu olhar dentro dela, eu vou ter um monte de fio desencapado. E um fio desencapado no API de banco, Júlia, não vai ser um diferencial para o banco. O banco vai ter problema demais para alguma fintech se plugar nele. Uma API desencapada num marketplace vai dar trabalho demais para uma loja se plugar. Uma API desencapada, um fio desencapado, como uma API no meio de uma carteira digital, vai dar trabalho demais para um e-commerce se plugar. Então, é só para a gente dar um passo para trás e falar, olha, não é uma caixinha azul que eu vou colocar na minha arquitetura e jogar as APIs lá para dentro. E a partir daí que a Sensidia acredita muito que você precisa muito mais do que só a plataforma, você precisa de um stack de comportamento e conhecimentos que te levem para uma maturidade de API Management de fato, né? E esse é o que a gente chama de Full API Management, ou Playbook de conhecimentos para API. Então, além de você ter uma plataforma com gateway, com analytics, com API Lifecycle, que faz toda a governança das suas APIs, você tem que ter conhecimento e competências, e aqui nem estamos falando de ferramenta, nem de consultoria, estamos falando de competências desenvolvidas de estratégia de API, design e construção de API e run and build. Passando rapidinho por eles, quando eu falo de definir a estratégia de API, eu estou falando de conhecer a maturidade da minha arquitetura, fazer qual que é o nível que a minha arquitetura está pronta para expor os dados. Eu sei quais são os dados. Quando a gente fala de negócio de API, o negócio de API ele é muito mais focado em que tipo de ativo eu tenho com valor para expor do que em que negócio eu estou me metendo. Por exemplo, a Amazon tem as APIs de marketplace delas que tornaram concorrentes clientes, né? Todos os lojistas que podiam concorrer com a Amazon vendem dentro da Amazon. Por quê? Porque a Amazon percebeu que ela tinha um ativo sensacional, que é o tráfego de informação. O primeiro marketplace do Brasil foi montado pela Cenova, pelo Extra.com, Casas Bahia e Ponto Frio. 30% de quem compra ou já comprou na internet brasileira, já comprou numa dessas 3 lojas. Então, os caras têm um ativo fundamental, que é tráfego. Então, se eles expuserem alguma informação para que as lojas se pluguem ali e aproveitem desse volume de tráfego de compras, vai ser muito melhor do que você montar seu próprio e-commerce. Então, você tem que pensar em qual ativo você tem de valor, quais são os ecossistemas que você pode fazer parte, o que tem de valor em torno de você para você desenhar qual é a sua estratégia de API de fato, né? Uma visão muito mais focada em ativo e competência do que baseada em produto. A questão de design, eu acho que aí é onde a gente pode definir se a gente vai ter um fio desencapado ou não, né? Se a gente vai ter uma API fortemente usável ou se vai ter um fio desencapado que vai ser usado por uma empresa só. Você ter questões de práticas RESTful de design, modelos de autenticação abertos, né? Hoje tem vários padrões abertos de autenticação de API que podem ser usados. Tem toda a parte de controle de versionamento, controle de dependência, fazer análise de impacto. A gente está criando mais complexidade para a nossa arquitetura quando a gente põe uma camada de API. Então é fundamental que eu consiga ter toda a parte de design da API, pensando que seja uma API de fato, né? Voltando na questão do Silvio, que seja um Lego que siga padrões internacionais de Lego. Que ele consiga se encaixar em Legos que foram feitos fora daqui também. E aí, por último, saber como que esse cara se integra com o meu back-end, né? E aí vem aquele conceito de SB Lightweight, de eu conseguir usar minhas APIs para dar uma sobrevida e muito mais velocidade para o legado. Por fim, uma vez que eu tenho minha estratégia de API, que eu tenho minhas APIs bem desenhadas, eu tenho que garantir que o ecossistema que gira em torno dessas APIs funcione de maneira correta, né? Então, aqui eu tenho que garantir o onboarding e o engagement dos developers, né, dos meus parceiros.
E onboarding é isso mesmo, é garantir que o processo de primeiro uso da plataforma ou da API seja suave, seja self-service, que seja tão fácil se integrar na API da Stelo quanto é se integrar na API do Twitter. Porque tem uma facilidade para você fazer isso. Se você não precise ler PDFs gigantes de documentação, por exemplo. Né? Você conseguir controlar e saber como está o comportamento de tráfego, fazer troubleshooting e uso de APIs. Então, mesmo depois que a API está exposta e tem gente usando, é importante você manter esse processo de care, né, de cuidado com essas APIs. Na Sensid, a gente chama isso de API Engagement. Né? Você garantir o engajamento para as suas APIs. Bom, então, só para a gente, naquele desenho de arquitetura, a gente pensou numa camada azul como plataforma e é muito mais do que isso. Né? Você tem que ter cuidados para desenvolver qual que é a estratégia da API, qual que é o design da API e como que eu vou cuidar desse ecossistema depois. Um slide sobre a Sensidia. A Sensidia tem uma plataforma que faz essa gestão, né, que tem todos esses cuidados. A gente criou uma plataforma especificamente para cuidar desde o design, da exposição e do engajamento. Então, está fácil para vocês conhecerem qualquer plataforma que você consiga acompanhar o comportamento de todo o seu ecossistema. O que eu queria deixar como 4 takeaways aqui de lição de caso, de sugestões que eu pudesse dar? Tem uma visão de longo prazo na exposição da API. Não pense só no primeiro uso, essa API vai ser fácil de usar a primeira vez. Como vai ser o processo de versionamento? Como que eu vou fazer para mudar de versão sem quebrar todo mundo que já usa a versão inicial? Como que eu vou fazer para manter a documentação ativa? Como que eu vou fazer para me adequar a novos padrões regulamentares? Né? Como é que eu vou fazer para me adequar a PCI e outras questões que podem surgir no meio do caminho? Pense que a API, na verdade, trata-se de um relacionamento entre o usuário da API e o provider. Né? Então, essas APIs elas vão ser a fundação, inclusive, para novos produtos e novos negócios. Você sabendo que ela vai se encaixar desse jeito. Considere uma plataforma de API Management. Saiba que as APIs expostas de maneira organizada e controlada, elas têm um poder de cola muito mais forte do que se você expor a API de maneira totalmente ad hoc. E agilize sua arquitetura. Né? A gente não vai conseguir jogar o legado fora, poucas empresas têm a oportunidade de estar desenvolvendo uma arquitetura agora do zero. Né? Eu tenho encontrado algumas empresas que falam, eu estou pensando em colocar barramento, mas eu quero colocar um API Gateway. O que você acha? Pô, o que eu acho é que se você vai usar o API, se você vai colocar o barramento só para habilitar serviço para o API Gateway, você não precisa do barramento. Você usa só o API Gateway. Porque as plataformas, e eu não estou falando da Sensid, as plataformas de API Gateway, elas têm todas as capacidades para já plugarem no seu legado e exporem isso de maneira controlada, de maneira usual, RESTful e organizada. Depende muito mais da sua prática de arquitetura do que da plataforma em si, porque hoje as plataformas habilitam para isso. Não, eu já tenho um barramento, esse barramento é pesado, ele já está rodando uma série de regras de negócio, beleza, então a gente vai para o desenho tradicional, você vai criar uma API, uma plataforma de API que expõe esses serviços antigos. Né? Eu tenho um serviço de extrato bancário, ele tem um WSDL de 2 páginas. Como que eu faço para transformar esse cara numa API aberta de banco seguindo o padrão europeu? Você vai fazer o design da API e esse cara vai consumir o seu WSDL e expor para lá. Tá bom? Então, trata-se de prática e conhecimento de design arquitetural. E aí, o mais importante é que a sua arquitetura seja ágil o suficiente. Né? O Silvio falou de jornadas. Você pode pensar que a pessoa teve um acidente no trânsito e ela pode chamar um drone e o drone ir lá atender. Poxa, essa é uma jornada digital que essa mesma API de chamar o drone pode ser usada em várias coisas. Pode ser usada em estádio de futebol. Né? Então, o jogador passou mal, você aperta o botão, vai chegar um drone lá para salvar o jogador de um ataque cardíaco. Se for o jogo do Galo, por exemplo, o torcedor vai estar passando mal, você pode chamar o drone para salvar a vida do torcedor também. Beleza? Então, na verdade, eu passei super rápido para falar que considere a sua API muito mais do que só um fio desencapado. Para você ter um Lego de cores diferentes e formatos diferentes, você precisa ter vários tipos de cuidado para expor a API de maneira super organizada. Eu gostaria de chamar agora, para continuar, e aí depois a gente abre para pergunta junto com o Kirill. O Kirill ele é CIO da Stelo, e ele vai falar sobre a estratégia de APIs que a Stelo adotou. Ele primeiro vai apresentar um pouquinho da empresa para vocês. E a Stelo, é interessante que ela teve
uma visão de se posicionar como uma plataforma de APIs, e isso eu tenho visto que tem mudado bastante o cenário deles. Não vou falar mais para não roubar os seus slides. Por favor, uma salva de palmas para o Kirill. Bom dia, pessoal. Você quer passar? Verdinho. Fica do seu lado. Bom dia, Marcílio, Kleber, pessoal da Sensidia, obrigado pela oportunidade de apresentar o case da Stelo para vocês. Encontrei muito amigo aqui, muita gente conhecida, colegas aí que ao longo da minha carreira a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. E no intervalo a gente estava falando um pouquinho, né, de API. Eu pude entender o seguinte: muita gente que veio para esse evento está se familiarizando com o tema, está tentando entender como aplicar o conceito de API no seu negócio. E como a Stelo já nasceu usando a API, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, acho que é legal usar esse tempo aqui, uma sessão, quero fazer ela bem descontraída, no sentido de contar mesmo o dia a dia da gente, não é uma apresentação longa, estruturada, ela é superficial no sentido da informação que está no slide, mas eu quero tentar trazer elementos práticos que façam vocês levarem alguma informação que ajude vocês na jornada na empresa de vocês. Vou falar rapidamente da Stelo, um pouquinho de como a gente utiliza e como é que a gente está evoluindo a nossa estratégia em termos da amadurecimento, aumento da maturidade do uso das APIs no nosso negócio. Bom, antes de mais nada, é importante dizer o seguinte: a Stelo, ela é uma empresa que faz parte de uma holding chamada Elopar, Elo Participações. Essa holding ela é o resultado de um trabalho conjunto do Banco do Brasil e do Bradesco, sociedade que eles mantêm várias empresas no segmento de serviços financeiros, meios de pagamento. Alguns exemplos de empresas nas quais os bancos já vêm atuando de forma conjunta há muitos anos. Acho que o exemplo mais bem sucedido dessa atuação é a Cielo, maior adquirente do Brasil, sem dúvida nenhuma, dos maiores adquirentes do mundo hoje. Uma empresa já com 20 anos, há 20 anos eles vêm amadurecendo esse modelo de relacionamento, né, uma competição muito saudável. A Cielo ela não faz parte da holding Elopar, mas ela é um exemplo de uma empresa onde os dois bancos têm uma participação bastante substancial. Dentro da holding, a gente tem a Lelo, maior empresa de administração de cartões benefícios do Brasil, cartões pré-pagos. Muitos de vocês talvez tenham cartões da Lelo nas carteiras que vocês utilizam principalmente na hora do almoço. A bandeira Elo é uma bandeira nacional, também resultado da união desses bancos, também com a participação da Caixa Econômica Federal, uma bandeira que está ganhando muita atração no mercado, está ganhando um espaço bastante importante, também está lá no guarda-chuva desta holding. A Livelo, uma empresa de fidelidade, loyalty, está entrando em operação agora, dia 15, é o lançamento do mercado da solução da Livelo. E nós, da Stelo, uma outra startup desta holding, focada em pagamentos eletrônicos, pagamento online. Nosso espaço de atuação é o comércio eletrônico. E qual que é a nossa proposta de valor? Trazer simplicidade, conveniência e segurança para as operações de carteira de comércio eletrônico. Parece algo simples, mas se a gente pensar na experiência, nós como usuários, consumidores, quando a gente está buscando um produto na internet, fazendo uma compra na internet, é isso que a gente quer. Uma experiência simples, conveniência e muita segurança. Você não quer ver, por exemplo, a partir de uma transação, o seu dado de cartão de crédito caindo na mão de fraudadores e te colocando numa situação aí de muita preocupação, problema. A gente sabe a dor de cabeça que é quando isso acontece. Tá? E na entrega da nossa proposta de valor, como disse, a gente está basicamente no segmento de comércio eletrônico, a gente é o meio de pagamento para comércio eletrônico, e a gente tem, de um lado, empresas, parceiras, lojas, plataformas de e-commerce,
aplicativos que precisam viabilizar o pagamento de produtos ou serviços, consumo de bens, e para isso eles dependem de uma solução. A solução que a gente tem para oferecer a nossa carteira digital tem um componente bastante robusto e avançado de gestão de risco e antifraude. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa solução, para poder entregar a proposta de valor, o componente de segurança da proposta de valor. O processamento de pagamento das principais bandeiras de cartão de crédito disponíveis no mercado, mais boleto bancário. E, pelo componente da análise de risco, da prevenção, de toda a inteligência que a gente tem por trás, a gente entrega para o nosso cliente, para as lojas principalmente, a garantia de chargeback, a proteção de uma compra que tenha qualquer problema na sua execução, a gente oferece a garantia de chargeback para o cliente. E o resultado do processamento do pagamento, informação financeira, conciliação, que a gente também oferece para ele poder fazer os seus fechamentos financeiros e contábeis. A gente, quando começou, como toda startup, necessidade de tangibilizar a ideia, desenvolver todos os sistemas, criar todo o landscape tecnológico para viabilizar a operação, e a gente tinha uma certeza que a gente tinha que começar já oferecendo API. É assim que o comércio eletrônico trabalha. A gente fala de integrações entre empresas, é B2B. Então, a gente tem que pensar numa solução simples, mas não simplória, que possa permitir que as empresas se interessem em usar o nosso produto. Se eu entregar alguma coisa complicada, provavelmente o parceiro vai procurar uma solução mais simples. O desenvolvedor não vai querer trabalho mais do que ele já tem normalmente no dia a dia dele para fazer uma integração dessa de um meio de pagamento. Então, a simplicidade era uma coisa importante que a gente buscava. E essa simplicidade se traduz na forma de uma API bem documentada, uma API que dá a condição de você fazer todo o seu processo de implementação da nossa solução de pagamento de forma autônoma, sem muita intervenção, necessidade de suporte. E aí a gente lançou mão também de um portal do desenvolvedor. Então a gente começou com dois componentes daquele stack mais amplo que o Marcelo acabou de mostrar, né, daquele stack todo do gerenciamento. A gente focou nos dois componentes que a gente entendia que eram fundamentais. O gateway, propriamente dito, contrato técnico bem estabelecido, todas as informações que precisam ser capturadas para uma transação poder ser autorizada, e o portal, onde você tem lá a documentação, a explicação, os exemplos em diferentes linguagens, o ambiente de sandbox para você poder fazer essa integração. Era suficiente? Para começar, sim. Aí começa um pouco do que eu queria trazer para vocês de como a vida é na prática. O meu cara de negócio, cara da comercial, chega no escritório com um negócio que vai trazer o volume financeiro que a gente está buscando. Só precisa de um negocinho diferente, específico para aquele cliente lá. Ok. A gente em TI pega aquilo, olha para o que a gente tem, fala assim, vamos fazer. Mas veja, aquele cliente, faz sentido eu criar algo específico para ele, baseado no meu padrão inicial, que é aquela minha API, mas eu começo a introduzir uma complexidade que depois só tende a aumentar. E não é diferente. Eu posso ter situações como essa, em que eu tenho um cliente com volume financeiro considerável, com uma necessidade específica na integração que precisa ser atendida, e não só isso. Apesar da gente estar ali trabalhando no segmento de oferecendo serviço de pagamento, a minha área de produtos também está pensando em como expandir a nossa oferta, como trazer novas funcionalidades. E muitas dessas funcionalidades eu não vou desenvolver dentro de casa. Alguém comentou isso aqui, eu vou procurar alguém que faça bem alguma função
e vou incorporar a minha solução. Ou seja, vou procurar alguém que tem uma solução específica e provavelmente vou me integrar através de uma API. Então vocês percebem que a hora que você inicia essa jornada, você conta com aquele componente para poder ampliar a sua capacidade de fazer negócio, a sua possibilidade de ampliar a sua oferta e a sua solução técnica inevitavelmente vai passar pelo aumento do uso de novas APIs e novas integrações. E isso tem que ser feito de uma forma transparente ou com baixa necessidade de manutenção, e o meu back-end, as minhas aplicações internas, elas estão sim sofrendo atualizações constantemente. Por exemplo, a minha capacidade de gestão de risco e antifraude. O fraudador é muito criativo. Eu tenho que reagir a isso. O meu modelo de fraude sempre está sendo evoluído. O meu modelo de fraude ele sempre está sendo sofisticado. Mas nem por isso eu mexo na integração. A gente procura não mexer. E quando a gente precisa, nem todo cliente está apto a mudar a versão de uma integração quando eu quero. Pelo contrário, é quando ele quer e quando ele pode. Aí eu passo a ter versões diferentes de uma mesma integração. E como é que eu lido com essa complexidade? Só com o gateway é muito difícil. Tá? Pensando nisso, esse é um problema que a gente via que podia estar chegando, a gente evoluiu e a gente está no processo de finalização da implementação do stack mais completo do gerenciamento de API. Um ponto que vale comentar, que não fica claro só olhando para o desenho, o meu API Portal e o meu API Gateway, eles eram duas peças presentes, mas não integradas, soluções distintas. Tá? Quando eu venho para essa plataforma de gestão de API mais ampla, eles fazem parte agora de um mesmo stack, de uma mesma suite, o que também ajuda a facilitar as coisas. A mesma facilidade, a mesma simplicidade, por assim dizer, para o desenvolvedor está presente no portal, mas com nível de integração melhor com os outros componentes aí que fazem a gestão do ciclo de vida das APIs. Então, novas versões, eu tenho mais facilidade de publicar documentação atualizada nesse portal. APIs específicas e clientes específicos, eu tenho mais facilidade de controle sobre quem visualiza a documentação dela nesse portal. Coisas desse nível passam a ser possíveis. E o meu gateway também, eu passo aqui a ter um nível de controle que até então eu não tinha. Por características específicas do gateway e também em função da possibilidade de utilizar uma plataforma de analytics. Então, questões como quantidade de calls por API por unidade de tempo. Origem dessas conexões. Quem são os clientes que usam essa ou aquela API? Quais clientes usam essa ou aquela versão de API? Tudo isso passa a ser bastante relevante. Tudo isso ajuda a planejar melhor a nossa operação em TI. E isso tudo, essa complexidade, sempre está aumentando, mas não achem vocês que a equipe está aumentando de forma nenhuma, pelo contrário. O contexto do controle de custo, eu acho que é uma realidade para todo mundo, em qualquer empresa. Tá? Então, o ponto aqui, eu acho que principal, que fica, né, de mensagem, é que no caso da Stelo, pela característica do nosso business, pela oferta, pela solução que a gente entrega, a API, desde o dia zero, era a solução de fato que a gente podia pensar para viabilizar o nosso negócio. Para começar, a gente precisava ter tudo? Não, a gente não precisava. A gente percebeu isso e viveu assim por quase um ano. E agora que o negócio está evoluindo, a gente percebeu também a necessidade de já começar essa jornada de aumento do nível da maturidade. É aqui que a gente está agora. Tá? A gente está trabalhando com a Sensília nesse projeto. Eu tive com o Marcílio semana passada, a gente estava batendo um papo, e esse assunto ele tem assim um potencial também muito grande. Tem muitas outras coisas que passam
serem possíveis quando a gente já tem uma suíte como essa daqui disponível para utilização. Uma das coisas que a gente vem comentando no nosso modelo de integração B2B, eu sei quem é o meu usuário, sempre. A gente tem um processo de onboarding bem definido. Eu não tenho nenhuma API open ainda, mas é uma possibilidade. Então, isso aqui me dá base para começar a pensar em coisas que vão um pouco além daquilo que a gente já tem definido, daquilo que faz parte do plano de negócio. E é uma posição interessante para a TI, poder levar esse tipo de sugestão para o business, poder pensar em coisas novas. É uma dinâmica interessante. Eu convido os senhores a experimentarem o quanto antes. Tá bom? Gente, eu passei bem rápido. Eu queria realmente falar um pouquinho de como foi essa jornada. Fico à disposição para responder a eventuais perguntas que vocês têm. Alguém que esteja começando essa jornada e não está seguro de como começar, estou à disposição.